Esse é o mito da Assis e Galateia. Sila era uma bela virgem da Sicília, uma ilha perto do dedo da bota da Itália. Sila também era a mais favorita entre as ninfas do mar. Tinha muitos pretendentes, mas rejeitou todos. Frequentemente ia até a gruta da deusa Galateia, mas não era a Galateia de Pigmalião. Fora outra Galateia, a Galateia da gruta, pois o nome Galateia era muito comum naquela região. Sila se sentia perseguida pelos homens, tamanha devoção que sentiam por vestal rapariga. Galateia, certo dia, enquanto tinha seus cabelos penteados por Sila, disse a ela que aquilo não era nada, pois seus atormentadores eram reles abjetos, eram fichinha, cafés pequenos, comparados aos seus perseguidores, pois era continuamente atucanada por gigantes, principalmente Polifemo. Polifemo era uma figura abjeta, um ser que vivia em uma gruta próxima ao vulcão de Etna. Enquanto Sila penteava os cabelos da deusa, continuava a ouvir suas lamentações a respeito dos gigantes imortais. Lágrimas interromperam o discurso, e a donzela, compadecida, após ressecar o rosto com seus dedos delicados, consolando a deusa, perguntou: "Conta-me, querida, a razão de teu sofrimento." Nesse momento, com os olhos ainda mareados de lágrimas, a empática deusa lhe contou sobre Assis, seu terno xodó. Assis era filho de Fauno, filho de Pico, neto de Saturno. Tinha por mãe uma ninfa de água doce, bem como a Iara do folclore brasileiro. Seus pais o amavam muito, mas seu amor não poderia ser comparado ao meu. O belo jovem somente a mim se prendia. Com apenas 16 anos de idade, sua face começava a ter as feições de um homem. Eu desejava sua companhia tanto quanto Polifemo desejava a minha. Que se perguntares qual dos dois era o mais forte, meu amor por Assis ou meu ódio a Polifemo, não saberia responder-te. Ó Vênus, como é grande o teu poder, esse gigante ameaçador, esse terror das florestas, ao qual nenhum miserável estrangeiro escapou ileso, que desafiou o próprio Júpiter, experimentou as sutilezas do amor, e movido pela paixão que sentia por mim, esqueceu-se de guardar os seus rebanhos e as suas cavernas bem providas. E então, pela primeira vez, começou a cuidar de sua aparência. Tentando mostrar-se agradável, alisou os seus cabelos, aparou a barba, as unhas. Constantemente mirava sua face grosseira no espelho das águas e procurava compor a sua fisionomia. O amor pelo massacre, a ferocidade e a sede de sangue amainaram-se. Os navios que aportavam em sua ilha partiam em segurança. Caminhava pelo litoral de um lado para o outro, deixando enormes pegadas na areia, e quando se sentia exausto, deitava-se tranquilamente na sua caverna. Galateia permanecia oculta entre as rochas, deitada ao lado do seu amado. Assis ouviu a canção que chegava da distância, cheia de extravagantes louvores à beleza de Galateia, uma mistura de paixão, desejo e ousadia. Polifemo, após concluir a canção, ergueu-se como um touro que não consegue ficar parado e pôs-se a caminhar na direção do bosque. Assis, percebendo o perigo, se agarrou à moça e partiu sentido a fuga. Foi então que ouviram de longe uma voz ecoar assim como um trovão. "Vejo-vos!" exclamou, "e farei que esse seja o vosso último encontro de amor." A voz de Polifemo parecia como um rugido de uma fera selvagem que foi capaz de fazer tremer até o monte Etna, vulcão de mesmo nome, monstro das 100 cabeças.
Galateia, tomada de terror, partiu em fuga, mergulhando na água. Arraces virou-se e fugiu, enquanto gritava: "Salva-me, Galateia! Salva-me!" O Cíclope perseguiu e, arrancando uma rocha da encosta da montanha, atirou-a sobre ele. Embora apenas uma ponta da rocha o tenha atingido, Arraces foi esmagado. Tudo que o destino deixou em minhas mãos, realizei por ele. Dotei-o com as honras de meu avô, o rio Deus. O sangue vermelho escorria de dentro da rocha, mas gradativamente tornou-se pálido, assemelhando-se à corrente de um rio, quando as chuvas o tornam turvo, e mais tarde tornou-se límpido. O rochedo abriu-se e a água, ao escapar pela abertura, emitiu um som agradável. Assim, Arraces transformou-se num rio que recebeu seu nome. Então, a moral da história seria esse ciúme exagerado, né? Esse desejo sem escrúpulos, né? Essa perseguição, essa desgraça, esse amor não correspondido, né? Essa obsessão no parte do Polifemo e também essa atração assim pela beleza, né? Tem essa questão desse estereótipo, né? Essa recusa daquilo que é feio, né? Então que nem sempre, né? Essa questão de quem vê cara no decoração e daí por diante. Mas eu acho que o mais claro mesmo seria o exagero nesse amor não corresponde nessa paixão mortal, esse crime promovido pelo desejo, né? Essa obsessão. Então essa moral da história seria cuidado com o excesso, né? Os excessos, né? Tanto da parte daquela que perdeu, né? Por essa devoção, né? Acredito que a pessoa deve se amar em primeiro lugar, deve seguir a vida por esse caminho. Agora, se não é correspondido é porque o semelhante atrai o semelhante. Então, mas no caso aqui, Polifemo sempre foi, por causa da sua falta de beleza, odiado, né? Espinafrado pelas mulheres, né? Mas isso não justifica esse ato de perseguição, né? Esses excessos.